nos anos 90 do século passado, com o objetivo de restaurar as condições de rentabilidade dos grandes grupos económicos e financeiros, começou a ser aplicada a cartilha neoliberal, a que alguns chamaram Consenso de Washington, e que teve em Portugal a adesão entusiástica do PS, PSD e CDS. Um dos pilares fundamentais desta cartilha era a desregulação e a desregulamentação dos mercados e, em particular, dos mercados financeiros. Os resultados são conhecidos. Multiplicação de crises financeiras com impactos cada vez mais gravosos para a economia e para os trabalhadores e os povos, com especial destaque para a crise de 2007-2008, que, tendo incluído os Estados Unidos da América, rapidamente contagiou todo o sistema capitalista mundial. A resposta a esta crise, nas principais economias capitalistas e também em Portugal, foi uma maciça intervenção dos Estados, empenhados em salvaguardar a todo o custo os interesses da oligarquia financeira e os seus lucros, apresentando a fatura pesadíssima aos trabalhadores e às pequenas empresas. Em resultado desta intervenção, as desigualdades na distribuição de rendimento agravaram-se, levando ao consequente empobrecimento de vastas camadas da população. Perante a impossibilidade de esconder aos povos a dimensão e as causas da crise do sistema capitalista, os servidores de capital por todo o mundo e também em Portugal tinham que mudar alguma coisa para que tudo ficasse na mesma. Apressaram-se a identificar a ganância de alguns especuladores como a causa da crise, desdobrando-se em declarações sobre a necessidade de melhorar a regulação dos mercados financeiros, controlar melhor as atividades especulativas, por forma a evitar ou pelo menos minimizar os impactos de futuras crises. No fundo, para salvar as aparências, dispuseram-se a introduzir alguns elementos de regulação nos mercados financeiros. As propostas de lei que o Governo traz hoje aqui a debate, assim como as diretivas europeias que estão na sua origem, inserem-se neste processo de tentar fazer crer que é possível disciplinar de alguma forma os mercados financeiros liberalizados sem uma ruptura com a atual política de concentração e centralização do capital. Estas propostas do Governo, de introdução de alguns elementos de regulação na atividade das sociedades de gestão de fundos de investimento alternativo e na atividade de investimento de capital de risco, não conseguem esconder a opção do Governo, marcadamente ideológica, de aprofundamento do rumo liberalizador das suas políticas, assim como não consegue iludir as nefastas consequências dessas políticas para os trabalhadores e para o povo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a profusão de sociedades gestoras de fundos financeiros e de aplicações financeiras aparentemente associadas a processos de investimento tem permitido aos grandes grupos económicos financeiros desviar um conjunto de recursos de atividades produtivas para atividades de caráter especulativo. Pairando acima da economia real, sugam os seus recursos em vez de a servirem. O conjunto destas atividades enquadra-se a nível europeu no princípio da liberdade de movimentos de capitais, facilitando a existência de Luxemburgos, Holandas, Irlandas e outros países com regimes fiscais mais favoráveis, que sob a capa de um projeto europeu favorecem a fraude fiscal, o branqueamento de capitais, a criminalidade financeira e reduzem a autonomia das políticas fiscais dos Estados. E não é a regulação e a supervisão que vai resolver este problema. Como bem sabemos, os mercados financeiros e os seus agentes andam sempre um passo à frente dos reguladores e dos supervisores, tornando a regulação e a supervisão ineficazes, como aliás o caso BES veio demonstrar de forma dramática. A financiarização da economia eleva-se a novos patamares com a penetração do capital financeiro. Eu pedi um pouco mais de silêncio na sala para podermos ouvir melhor o orador. Obrigado, Sr. Presidente. Continuo. A financiarização da economia eleva-se a novos patamares com a penetração do capital financeiro nos setores sociais, a coberto do chamado empreendedorismo social, numa tentativa de mercantilização da saúde, da educação e da proteção social e de desresponsabilização do Estado nestas áreas, em claro desrespeito pela Constituição da República Portuguesa. Paralelamente, assiste-se ainda a uma tentativa de desvirtuar o movimento cooperativo, atraindo fundos de capital de risco e fundos financeiros alternativos para organizações descapitalizadas pela ação de sucessivos governos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as soluções apontadas pela União Europeia para o controle dos mercados financeiros e que o Governo pretende transpor para a ordem jurídica interna não resolvem, obviamente, o problema de fundo.
Não basta acrescentar aqui e ali uns pozinhos de regulação e de supervisão. O que é preciso é acabar com a especulação financeira e com o seu potencial destrutivo sobre a atividade produtiva. E isso só será possível com o controle público do setor financeiro, colocando ao serviço da economia, dos trabalhadores e do povo. Disse.